Bom, pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que já tenham visto os vídeos 1 e 2, né? Que são vídeos explicativos aí da parte do Packet Tracer, né? No primeiro vídeo a gente teve uma visão geral da ferramenta, do software de emulação de rede. No segundo vídeo a gente criou uma rede pequena, né? Na verdade, uma rede utilizando um hub e uma rede utilizando um switch. Nesse vídeo a gente vai utilizar o que? Nesse vídeo a gente vai utilizar uma rede contendo um roteador, um switch e um servidor, mais algumas estações de trabalho. Então o intuito é, a cada vídeo a gente vai acrescentando novos tipos de conteúdos, tá? E dentro desses conteúdos, a gente vai formando as nossas competências necessárias para o desenvolvimento dessas redes de computadores aí, principalmente as bases de infraestrutura de redes e gerência de redes. Então eu já abri aqui o Packet Tracer, né? E vou começar com um elemento diferente, um elemento que a gente ainda não viu, né? Na verdade a gente viu lá no primeiro vídeo, eu coloquei um roteador na tela, mas apenas isso, a gente não chegou a mexer dentro desse roteador. Então eu vou começar aqui com o roteador 2811, né? Cada roteador tem uma especificação, tem uma função. Poderia pegar o 1841, 1941, 26. Eu pego o 2811, que ele é um roteador padrão, que é o roteador que geralmente compõe os racks aqui da escola, aqui do Senac, onde a gente tem aula, tá? Então é um roteador mais fácil aí, porque o bacana é você assistir esse vídeo e ir até o rack e ter uma ideia de como é esse roteador fisicamente. Lembrando que esses vídeos que a gente está produzindo são vídeos para que você estude após o ambiente de sala de aula. Esses vídeos vai fazer com que você se desenvolva após aí o ambiente sala de aula. Tudo bem? Bom, então coloquei o roteador. Vou puxar um switch, tá? Vou colocar um switch 2960 ali, tá? Vou colocar agora um elemento diferente, que é um servidor, tá? Vamos colocar um servidor e vamos colocar aqui duas estações de trabalho, tá? Detalhe, pessoal, essa rede que a gente está simulando, tá? É uma rede que tem um nome, tá? É uma rede cliente-servidor, tá? O elemento roteador aqui, ele está entrando apenas como um primeiro contato, tá? O objetivo é entender aqui o funcionamento de uma rede cliente-servidor. Por que o objetivo é vencer o comportamento dessa rede? Porque quando eu tenho uma estação de trabalho, eu sou um cliente. E o servidor tem a função de me servir nesta rede. Servir com determinados tipos de serviços, que a gente já vai ver daqui a pouco. É óbvio que existem vários tipos de serviços. Para a gente entender isso, a gente tem que trabalhar com a parte de Microsoft e a parte de Linux. Mas eu dentro desse servidor, o Packet Tracer, ele fornece vários tipos de serviços, como DHCP, como DNS, como FTP, que são serviços que são utilizados em redes cliente-servidor. Tá? Bom, para a gente começar a fazer a ligação física desses caras aqui, o que a gente vai usar? Eu vou pegar aqui na parte de conexões o cabo direto lá, tá? E vou ligar da Fast Ethernet 0/0 do meu roteador, vou ligar direto lá na porta 24 do meu switch. Aí você vai falar assim, nossa, mas espera aí, o cabo é cabo direto ou cabo cruzado? Nessa questão aqui a gente vai usar um cabo direto, mas está vermelho as pontas porque eu ainda não configurei a porta do roteador. A hora que eu configurar a porta do roteador, vocês vão ver que a conexão vai ficar verdinha lá, tá? Beleza. As ligações dos servidores para as estações de trabalho, como eu havia mencionado para vocês. Nesse ponto aqui, a gente está utilizando cabo cruzado,
mas o servidor físico ele aceita a parte de cabo direto, tá? Se ligado aqui na estação de trabalho, ele já aceita lá um cabo direto. Então estou ligando na sequência lá, estou ligando a porta 1 e a porta 2. Lembra que no primeiro vídeo eu disse que se eu parasse o ponteiro do mouse em cima, ele aparecia? Olha lá, só aparece quando é switch, tá vendo? Ó? Quer dizer, a estação de trabalho PC0 está ligada na Fast Ethernet 0/2 ó, do switch. E a estação de trabalho PC1 está ligada aqui na Fast Ethernet 0/1 desse switch. Se eu paro o mouse aqui, ó, ele mostra que a minha Fast Ethernet 24 está ligada diretamente lá na Fast Ethernet do meu roteador, na 0 do meu roteador. Tá? Por último, a gente liga a Fast Ethernet do servidor no switch também. Né? Eu gosto de manter um padrão, geralmente eu mantenho as últimas portas conectadas aos servidores e aos roteadores e as outras portas conectadas diretamente na sequência a cada estação de trabalho. É óbvio que quando a gente vai trabalhar com cabeamento estruturado, tem mais um elemento que está faltando aí. Né? Tem o elemento patch panel, né? Que aqui no Patch Tracer não tem como eu colocar, porque ele não tem esse dispositivo. Tá? Mas eu poderia estar utilizando um patch panel para fazer a parte de ligação de cabeamento horizontal. Esse cabo que sai daqui da estação de trabalho e vem até o switch, ó, a gente dá o nome para ele de cabeamento horizontal. Ele sai daqui da placa de rede do micro através de um patch cord. Esse patch cord vai para um keystone que tem na parede. Entra dentro da infraestrutura e entra atrás do rack. Do rack ele conecta no patch panel, na traseira do patch panel. E da frente do patch panel ele conecta através de um patch cord na porta do switch. Não dá para eu mostrar tudo isso aqui no vídeo, porque o Patch Tracer não trabalha com toda essa parte de cabeamento estruturado. Mas quem tiver dúvidas ainda de cabeamento estruturado, vem conversar comigo, vai conversar com o professor Renato, com o professor Fernando, que são especialistas na questão de cabeamento estruturado. Tá? O nosso objetivo simplesmente é fazer com que esse ambiente aqui funcione. Tá? Então eu vou começar a configuração pelo roteador. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de fazer a configuração do roteador através de ambiente gráfico. Só que eu lembro vocês, o roteador é um dispositivo que se é configurado através de linha de comando. Nesse vídeo eu vou mostrar como se configura ele na parte gráfica. Nos próximos vídeos a gente vai conectar uma estação de trabalho com um cabo console na porta console, um cabo rollover, né? E a gente vai fazer toda a administração deste roteador através de linha de comando. Tá? Então vamos começar pelo elemento principal, que é o roteador. O roteador está conectado, se eu parar o mouse em cima, vocês vão ver que ele está com a Fast Ethernet 0/0, a Fast Ethernet 0/1. No momento, nenhuma está configurada. Tá? Eu ainda nem entrei na parte de configuração de portas seriais. Vão ser outros vídeos. Como que a gente vai configurar? Lembra que a gente fez a conexão do cabo da porta 24 do switch, eu vou fazer de novo para vocês verem, ó, da porta 24 lá do switch, ó, tá? Na porta Fast Ethernet 0/0. Como que a gente faz a configuração desse cara aqui agora? Eu vou entrar no roteador, tá? Vou vir aqui na parte de configuração dele. Você pode ver que por padrão ele já tem as duas portas Fast Ethernet soquetadas no próprio chassi, diretamente on-board na placa-mãe desse roteador. Aí você me pergunta, poxa professor, mas e essas partes pretas aqui? O que são essas partes pretas do roteador? Essas partes pretas do roteador são os módulos que eu posso estar implementando portas sobressalentes. Cada módulo desse daqui que você está vendo pode ser implementado nesse tipo de modelo de roteador. Isso significa que esse roteador é um roteador modular. Tá? Aqui na parte de baixo ó, eu tenho a Compact Flash. O que é a Compact Flash? É onde fica armazenado o iOS do roteador. Tá? Não o arquivo de configuração. O iOS do roteador fica diretamente gravado aqui dentro. Duas portas USB, uma porta console, que é para fazer a administração física desse roteador, e uma porta auxiliar, que geralmente é utilizada para fazer a administração remota.
tá? Eu tenho uma fonte externa de baterias, tá? Que eu posso ligar a uma fonte opcional, eu posso ligar uma fonte externa de baterias para quando acabar a energia que alimenta esse roteador, eu ainda posso manter através de um banco de baterias esse equipamento ligado. Tá? E aí os módulos sobressalentes, cada módulo que eu vou clicando, ele continua dando a descrição aqui embaixo, como eu havia mostrado para vocês, né? E eu vou fazendo o intercalhamento destas placas. Dependendo da placa que eu quero usar, eu dou um clique na placa, desligo o equipamento, pego a placa e arrasto para o slot específico. Quando eu ligar o equipamento novamente, o equipamento já vai ligar, vai reconhecer o slot de memória que tem aqui com esse novo módulo de memória que é a HVIC2T, que são portas seriais, né? E o roteador passa a funcionar. Qual a função dessas portas seriais? Eu vou explicar no próximo vídeo, mas a função da porta serial é fazer uma conexão serial do roteador com a mantenedora. Tá? Mantenedora, Vivo, Embratel, Telemig, Telemar, etc. e tal. Oi, Claro, TIM e etc. e tal. Quando você recebe, por exemplo, uma conexão frame relay, que seja, tá? Vem essa linha telefônica, entra em um modem, do modem sai através de cabeamento serial V35 que é ligado aqui nesse cara. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Tudo bem? Beleza? Aqui fica claro a CLI do roteador. A gente vai trabalhar com essa parte de comandos, que é a parte de comandos em linha de interface do iOS, em um próximo vídeo. Hoje a gente vai trabalhar com a parte gráfica, que é aqui na parte de configuração. Lembrando que o Packet Tracer permite que você trabalhe com o ambiente gráfico. O roteador verdadeiro não permite. Tá? Existe até um módulo de software que a gente instala dentro do roteador que ele habilita algumas funções gráficas, mas também é um software oficial da Cisco. Você tem que pagar uma licença para ele, tá? E essa utilização acaba ficando imprópria ou impraticável para quem conhece as linhas de comando, tá? Bom, outra coisa bacana sobre a parte de linha de comando e interface gráfica é que ao passo que eu clico aqui e executo uma tarefa, ele dá o comando aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos aqui na parte de configuração global, em configurações. Se eu entrar aqui no display name e trocar o nome display name, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o display name é só esse nome que é mostrado aqui. Ele não vai gerar nenhum tipo de comando aqui. Mas na hora que eu clicar aqui e trocar esse nome, ele já gera um comando. Então, por exemplo, eu vou deixar ali o nome de SJR, de São José do Rio Preto. A hora que eu trocar, você pode ver que ele já deu até o comando, Enable. A hora que eu cliquei aqui e troquei o display name, ele já deu o comando Enable, que habilita o modo de configuração. O comando Enable, ele sai do modo de exec usuário e passa para o modo de exec privilegiado. Depois de exec privilegiado, ele já entra em configure terminal e cai dentro do modo de exec global. O bacana de mexer com isso é que sempre que eu mexo na parte gráfica, ele gera o comando para eu ir estudando aqui embaixo, tá? Mas a gente vai ver isso depois. Vamos se atentar aqui na parte de display. Vou trocar o nome para roteador São José do Rio Preto. A hora que eu faço a troca, ele dá o comando aqui, hostname SJR. E agora o nome do roteador passou de router para SJR. Na próxima configuração, a gente vai pular algoritmo, roteamento, rota estática, rota dinâmica, switching, VLAN. Vamos direto para a parte de interface. Quais interfaces? A Fast Ethernet 0/0, que é a interface que eu liguei. A porta 24 do switch na porta Fast Ethernet 0/0 dele. O legal é que a hora que eu cliquei na Fast Ethernet, ele deu o comando Interface Fast Ethernet 0/0, ou seja, ele entrou dentro do modo de configuração de interface. Olha aqui, config if. E aí eu vou dar um endereçamento IP para essa porta. Mantendo o mesmo padrão de endereçamento IP, vou colocar lá 192.168.0.1, a máscara padrão classe C, né? E a hora que eu ligar a interface aqui, ela vai dar o comando no shutdown.
olha qual é o bloco de código responsável por entrar dentro da interface, botar IP e dar um no shutdown. É um bloco super rápido, né? São comandos super interativos, fáceis de se entender. Então, interface fast ethernet 0/0, IP address 92.168.1.255.255.255.0, no shutdown. O próprio roteador já me retorna uma mensagem dizendo interface fast ethernet 0/0 alterada para o estado de up. Ok? Quando a gente vem aqui no nosso diagrama, você pode ver que a ligação direta do roteador para com o switch está verdinha, ou seja, a nossa porta está configurada. Tá? Nesse caso, eu preciso configurar mais alguma coisa nesse roteador? Não, não preciso configurar mais nada. A única coisa que eu deveria fazer é salvar a configuração que eu fiz. Quando eu clico aqui em salve, né, em save, ele dá o comando de salvar lá, ó, copy running config startup config. Ele pergunta qual é o destino do arquivo do startup, se é para salvar dentro do arquivo de configuração. Eu digo que eu quero salvar na startup. Building configuration, construindo a configuração, pronto, já está salvo. Se eu desligar e ligar esse roteador, ele não perde mais a configuração. Ok? Vamos agora para a estação de trabalho. Vamos dar continuidade na estação de trabalho. Só que neste ponto aqui, a gente vai fazer de uma forma diferente. O serviço que a gente vai utilizar, já que ele é um servidor, a gente vai utilizar um serviço de DHCP. Por que o DHCP? Já que a gente tem um servidor nessa rede, e ela é uma rede cliente-servidor, eu quero demonstrar para vocês o porquê do nome rede cliente-servidor. Vocês vão ver que estas duas estações de trabalho vão requerer um determinado serviço. Qual que é o serviço que elas vão requerer deste servidor? O serviço de DHCP. O serviço de DHCP, Dynamic Host Control Protocol, ele é um serviço que permite que endereços IP sejam ofertados na rede automaticamente, sem que eu tenha que vir aqui, ó, na parte de desktop e configure esse endereço estaticamente. A única coisa que eu vou fazer, eu vou startar o serviço aqui dentro do roteador e vou vir nas estações de trabalho e dizer o seguinte, olha, vocês vão pegar endereço IP via DHCP. E aí vai acontecer o nome da rede, né? Rede cliente-servidor. Um servidor vai fornecer um serviço para essas estações de trabalho. Então vamos lá, vamos abrir o servidor e vamos configurar o serviço. Né? Aqui no nosso servidor ele tem até cara de servidor. Né? Bacana que eu posso pegar esse servidor e colocar mais que uma placa de rede, que são coisas que são executadas geralmente em servidores. Né? Eu posso ter um servidor de roteamento de dados, onde vai entrar a internet de um lugar, entrar a internet de uma rede e sair para outra rede. Né? Então ele tem bem essa carona de servidor lá. Na parte de configuração, também, configuração física desse servidor. Eu posso colocar toda a parte de configuração. E como a gente começa? Né? Na parte de display name, eu vou falar que esse cara aqui é um server DHCP. Como que eu vou configurar a parte de interfaces desse cara? Agora vem uma dica muito importante. Todo e qualquer servidor de rede precisa de endereço IP fixo. A gente não pode utilizar nenhum tipo de servidor de rede com endereçamento lógico, dinâmico. Tá? Tem que ser endereçamento estático, endereçamento físico. Vou colocar esse cara na mesma sequência da rede do nosso roteador. Se aqui é se essa porta é um 92.168.0.1, eu vou falar que aqui é um 92.168.0.2. Tá? Então, ó, 192.168.0.2. Máscara padrão e já está online. Quando eu fechar, a gente vai tentar dar um ping para ver se ele está funcionando. Né? Então vamos lá, IP config, para ver se ele está pingando o nosso roteador lá em cima. Né? Esses testes têm que ser executados. Né? Então ping 192.168.0.1. Vou pingar primeiro o roteador lá em cima. Pronto, respondeu. O meu roteador lá em cima já está funcionando. Né? Então eu sei que este servidor faz parte dessa rede. Ele está sendo alimentado pela Fast Ethernet desse roteador aqui. Bom, vamos voltar na parte de configurações.
Interface eu já configurei, está bonitinho. Vamos na parte de serviços, que é o serviço importante que a gente precisa saber. Vamos aqui então ver quais são os serviços que esses tipos de servidores do Patch Tracer nos oferecem. Ó, servidor de HTTP, de DHCP, de DHCP v6, de TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, e-mail e FTP. Todos estes serviços são ofertados por uma série de distribuições. Microsoft oferta esses serviços, Linux oferta esses serviços, roteadores da Cisco ofertam alguns destes serviços. Tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com DHCP, é um servidor de DHCP. Então a gente vai configurar esse cara aqui. Tá? Bom, qual é a interface que vai encaminhar a oferta de endereço DHCP? Lembra que eu disse para vocês que dá para colocar duas placas de rede? Se duas placas de rede estivessem nesse servidor, vocês vão ver que eu tenho a faixa Ethernet 0 e depois eu teria a faixa Ethernet 1. O legal é que quando eu deixo setado, eu digo o seguinte, olha DHCP, você vai ofertar DHCP via esta interface. Pool name. Pool name é o nome do serviço. Né? É o nome do serviço que vai gerar esses endereços DHCP. Tá? Default Gateway é o endereço que eu vou colocar lá nas estações de trabalho para elas poderem pingar. Tá, professor, o que é Default Gateway? Default Gateway, na verdade, é uma porta de saída da rede. Para as estações de trabalho conseguirem sair e se locomover e se encontrar dentro dessa rede, elas precisam ter uma porta de saída. Elas precisam saber quem é essa porta de saída, possivelmente por uma internet. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Default Gateway como sendo o endereço IP dessa interface aqui, que é o 92.168.0.1. Tá? Então, olha só que bacana. Ó, vou chegar aqui no Default Gateway e vou falar 192.168.0.1. Esse é o Default Gateway. O DNS é um outro tipo de serviço. É o Domain Name Server, se eu não me engano. É o servidor de nomes e domínio. Esse a gente vai trabalhar em uma outra aula. Deixei ele em branco, tá? Só para esse teste aqui. Start IP Address. O Start IP Address é muito importante. Por quê? No Start IP Address ele está perguntando assim: qual é o endereço IP que vai começar a ser distribuído? Né? A gente tem que pensar da seguinte forma. Este servidor ele vai ofertar endereçamento IP automaticamente. Se eu disser para ele que 192.168.0.1 vai ser o início, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ofertar a partir do 2. E aí o que vai acontecer? Vai dar conflito com o endereçamento IP desse cara. Então a gente usa um macete. A gente vê mais ou menos quantos endereços IPs fixos vão ser utilizados nessa rede e eu tiro fora do range. E depois eu digo quantos endereços IP serão utilizados em concessão. Então, eu vou dizer, olha, vai começar no 192.168.0 e eu vou dizer o seguinte, falar, ó, você vai começar a partir do 10. Isso vai ficar claro que a partir do IP 10 vai ser ofertado automaticamente. Você vai ver que uma das estações de trabalho vai pegar o IP 11, tá? O máximo de endereços IPs. Fala, não, eu só quero ofertar 50 endereços IP momentaneamente. Quando eu ligar, ó, você pode ver que o server pool está aqui. Ó, né? Quando eu der um on nesse serviço aqui, ó, né, você vai ver que ele já vai começar a gerar essa parte de endereçamento IP. Eu dou um save, que eu não posso deixar de salvar. Se eu simplesmente ligar e não salvar, ele não atribui as informações aqui. Ó. Você pode ver que a gente deixou o nome server pool. Poderia trocar o nome? Vamos ver se ele aceita trocar o nome aqui. Eu vou chamar ele de DHCP-SJR. Vamos ver se ele vai aceitar esse nome. Ó, ele não aceita. Ele fala que o server pool name não pode ser modificado ou editado. Eu precisaria adicionar um novo pool. Tá? Por quê? Porque é um software de simulação. Lá no caso, eu poderia estar criando esse DHCP automaticamente e daria o nome que eu quisesse. Tá? Olha o que ele faz. Ele cria um novo, tá vendo? Ele fala, não, então vamos criar um novo para você. Eu posso vir aqui, desabilitar o server pool, né?
e esse aqui eu habilito e salvo. Automaticamente ele cria para mim 192.168.01 sem DNS, começando do 10 com a máscara de subrede com 50 hosts disponíveis. Tá? E quem vai estar sendo distribuído vai ser o DHCP SJR. Bom, por enquanto é só isso que a gente vai fazer. Vamos na estação de trabalho e vamos ver se a estação de trabalho vai pegar endereçamento IP via DHCP. Está no estático, vou colocar no DHCP. Requesting IP address, né? Ele está pedindo endereçamento IP e ele diz o seguinte, fala, olha, o seu DHCP falhou, tá? Você está utilizando o APIPA como endereço de uso, tá? Vou fazer mais um teste e vamos ver. Eu acredito que o problema esteja no novo pool de endereço que eu criei. Ele só consegue entender, aqui no Packet Tracer tem muito desse problema, ele só consegue entender com o serviço de DHCP, que é o Server Pool. Então, a gente volta aqui, ó, na parte de serviços. Vamos aqui no DHCP. A gente remove esse cara aqui, ó, e deixa só isso aqui, ó. Deixa ele ligado. Vamos ver se ele vai pegar agora. Ele está pegando o APIPA, ele não está mandando o DHCP para cá. Vamos analisar. Vamos ver o que pode estar acontecendo com esse cara aqui. Essa internet, server pool 92.801, Rodefo Gateway, DNS 92.168.1.10 não. Olha aqui, ó. 192.168, acho que é 0.10, não é isso? Não é o endereço IP que a gente está utilizando? Ó, eu coloquei endereçamento IP diferente aqui, ó. Tá? Não é 1, é 0, né? Eu digitei aqui na parte de endereço o 1. É bom até ter acontecido isso para vocês verem que qualquer errinho já dá problema. Vamos salvar ele, vamos deixar ligado, vamos ver se agora vai pegar. ipconfig, olha lá, 192.168.0.10, já pegou o 10, né? Vamos ver aqui, ó, estático DHCP, request IP address, DHCP request successful, né? Ou seja, ele me traz o endereço IP automático 92.8.0.11, a máscara automática e o default gateway por automático. Vou na outra estação de trabalho, ó. Vocês podem ver, pessoal, que aqui está estático, aqui está via DHCP. Eu vou colocar DHCP, request IP address 192.168.0.12, tá? Vou entrar no prompt de comando, ipconfig, olha lá, 192.168.0.12 e agora eu vou pingar o roteador, vou pingar a porta do roteador. Ping 192.168.0.1. Olha lá, pinguei a porta do roteador. E isso acaba caracterizando o quê? Acaba caracterizando uma rede cliente-servidor. Você fala assim, professor, pinga lá o servidor, vamos ver se o servidor está funcionando. Ping 192.168.0.2. Olha lá, pingou. Em um ambiente real, o ping não aconteceria. Por quê? Porque os servidores, as estações de trabalho, têm um firewall ativado por padrão. E o firewall bloqueia ICMP. Você tem duas opções. Ou você filtra para permitir o acesso ao ICMP, ou você desabilita o firewall. Aí você vai ver que no ambiente real pinga. Aqui, por padrão, a gente deixa meio desabilitado. Apesar de que agora a gente tem aqui uma ferramenta chamada firewall. E eu consigo bloquear. Se eu ativar o firewall aqui, ó, ele já começa a bloquear ICMP. Né? E eu posso dizer qual que é, permitir ou negar. Tá? Então, se eu vim aqui e ativar esse cara, né, on, aí eu digo negar, endereço IP remoto, porta remota e começar a fazer essa configuração, o que vai acontecer? Qualquer tipo de tentativa via acesso indesejável vai ser
bloqueado, porque eu mandei negar. Se eu dissesse permitir, ele ia começar a permitir. Então é assim, pessoal, é uma configuração mais básica. Colocamos endereço IP fixo na porta do roteador, colocamos endereço IP fixo no servidor. Então olha lá, só vendo mais uma vez, né? Endereço IP fixo na porta do roteador, 92.801. Endereço IP fixo na placa de rede do servidor, 192.168.02, na sequência, na mesma classe de rede. E os micros não estão com endereçamento IP fixo, eles estão com endereçamento IP DHCP, ou seja, recebendo um serviço vindo do servidor. E dessa forma, caracteriza-se uma rede cliente-servidor. Ah, professor, e se eu pegasse e colocasse mais uma estação de trabalho? Existe a possibilidade de receber endereço DHCP? Sim, existe a possibilidade. Olha aqui, ó. Vamos ligar, vamos esperar ele ficar verde. Né? Você pode ver que ele está laranja, ele está inundando a rede com mensagens unicast e depois vai receber os MAC address das placas de rede, no caso da Fast Ethernet 0 do PC2 para a Fast Ethernet 0/3 do switch. Ele vai receber esse MAC address, vai gravar o MAC address na sua tabela de endereçamento e quando um ping for encaminhado, ele vai encaminhar, por exemplo, se eu mandar uma comunicação do PC1 para o PC0, o PC3 e o PC2 não fica sabendo. Tá? Legal, ativou, vamos ver se ele pegou o endereço IP. Né? Se tiver na configuração para DHCP, ele pega. Por padrão, ele vem como IP estático. Troco para DHCP, request IP address, DHCP request successful. Né? 192.168.0.13, você pode ver que ele pega na sequência. Né? Como a gente não tinha configurado o DNS, ele não pega DNS. Tá? Ele pega de full gateway, subnet, endereço IP. Bacana, pessoal? Beleza? Então, com esse cenário aqui, vocês deem uma estudada, tentem fazer coisas diferentes. Na verdade, assistam esse vídeo e tentem fazer esse cenário para pegar esse know-how, para pegar esse conhecimento e comecem a adicionar mais portas, comecem a adicionar outros computadores, coloca outro servidor, faz um outro teste, bota mais um roteador. Façam o que é indicado a ser feito. Estudaram. Beleza? Muito obrigado por mais esse vídeo. Eu estou à disposição de esclarecimento de dúvidas, tá? E no nosso próximo vídeo a gente avança mais um passo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.